10 para 6 agora, a Sigma Lithium Corporation atingiu a marca de 240 mil toneladas em volumes de produção e vendas em 2024. A produtora de lítio quer exceder a sua meta de 270 mil toneladas agora em 2025. Para falar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a Ana Cabral, que é a CEO da Sigma Lithium. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem, um prazer. Obrigada por me receber aqui no estúdio. Obrigada pela gentileza de vir até aqui para conversar com a gente. Ana, eu queria começar, na verdade, situando a importância do lítio, né? Um mineral crítico, né? Com aplicações muito importantes para os tempos de investimento em tecnologia que a gente está vivendo. Antes de falar um pouco da Sigma, queria te pedir para detalhar as aplicações que o lítio tem hoje em dia, aquelas mais importantes. Sim, é um pouco de para que serve o lítio, por que houve esse aumento de demanda de lítio, né? Então, o lítio tem uma trajetória histórica de ser um elemento de baterias. Então, a primeira fase de crescimento do lítio foi com tablets, celulares e todo o advento da eletrônica, né, portátil. Só que o volume de lítio nas baterias de tablets, celulares, é um volume relativamente baixo. E aí você vem para 2019, onde você tem o advento do crescimento dos veículos elétricos. E isso a locomotiva desse crescimento é o mercado doméstico da China, que hoje é metade do que seria as vendas globais de veículos elétricos do mundo. E aí você tem uma mudança de patamar, quer dizer, na bateria de um notebook, você usa umas 4 gramas desse lítio. Na bateria de um carro elétrico, você usa entre 55 e 65 quilos. Então, você muda de escala em termos da necessidade de lítio, né? E aí você tem agora a terceira virada de demanda de lítio, que vem da inteligência artificial. Quer dizer, você tem agora uma necessidade grande de mais data centers, né, de mais centros de dados, e, ao mesmo tempo, as Magnificent Seven, né, as 7 empresas de tecnologia, estavam na direção de cumprirem suas metas de descarbonização. O ponto qual foi? No que você liga data centers num sistema elétrico a carvão, você retrocede na descarbonização. Então, as empresas de tecnologia passaram a investir em energia renovável, que no Brasil a gente acha normal, mas fora do Brasil não é a maneira principal de obter eletricidade. E nisso você tem esses projetos de energia renováveis bancados por empresas de tecnologia. Por quê? Para poder alimentar os data centers. Aonde entra o lítio? Bom, diferente do Brasil, a energia renovável ela é intermitente no hemisfério norte. Você tem a geração solar diurna, mas a geração eólica ela só começa na madrugada. Então, nessa intermitência, você coloca uma bateria. O tamanho ótimo é para 4 horas, para justamente fazer essa ponte de intermitência. Então, você tem a terceira onda de demanda do lítio. Então, a primeira onda foram eletrônicos, os volumes eram pequenos, por isso que era uma indústria meio obscura, ninguém falava de lítio, era algo esotérico. Depois você teve o advento dos elétricos, né, que realmente começou em 19 e 20, e agora, em 2025, a gente tem aí a inteligência artificial puxando o investimento em renováveis e em bancos de armazenamento de eletricidade por conta das big techs fazendo esses investimentos. Elas têm muito caixa, né? Então, elas estão liderando a terceira fase da demanda do lítio. Então, ele vai evoluindo e os volumes só aumentam de demanda, né? A maior demanda hoje é pelos carros elétricos, e aí, como você disse, falando principalmente dos chineses, ou é para suprir esses centros de dados? Hoje é carros elétricos, mas o que é interessante é que, em termos de crescimento, você vê um crescimento de fabricação de carros elétricos que ele é muito concentrado na China. O mercado chinês está crescendo a 44% ao ano. E é um volume que bateu 11 milhões de carros ano passado. Então, é o maior mercado, 50% do mercado mundial, que cresce a mais de 40% ao ano. Porém, você tem, no resto do mundo, um arrefecimento do crescimento de carros elétricos mais do que compensado pelos bancos de bateria, que são, inclusive, volumes maiores ainda, dependendo das horas. Então, você tem um crescimento bem maior. O crescimento foi mais de 3 dígitos, né, de ISS, né, que é baterias para armazenamento de dados. Então, você tem uma compensação
dessa demanda, desse crescimento de elétricos nos Estados Unidos e na Europa ter diminuído de velocidade por conta desse aumento de construção de data centers e de bancos de bateria para armazenamento de renováveis. É interessantíssimo isso, né? Como um offsetou o outro, enquanto que a China continua lá como um relógio no plano de 5 anos, entregando os crescimentos projetados de carros elétricos, né? A China é o grande mercado consumidor de lítio hoje? Para a Sigma, por exemplo, assim, as vendas são principalmente para lá? Não, isso aqui é interessante. Você tem 50% China e 50% resto do mundo. O que acontece na China que torna a China tão importante na cadeia? Tem um gargalo de processamento que ocorre na China, que ele é feito com refino especializado e na pasta de catodo, que é o chama de precursor de catodo. 100% dessa etapa de processamento, que é a indústria de base, meio de cadeia, é na China. O restante não é. Mas você tem um engargalamento na China que faz com que a cadeia perca resiliência. Então, o que acontece é, normalmente, a gente vende o produto ou para o produtor de bateria, que pode ser coreano, japonês, chinês, ou, no nosso caso, a gente tem um parceiro comercial nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, fundamental, a IRH, porém, o processamento, independente de quem é que compra da gente, ele passa pela China. Isso é importante desconstruir, porque o mercado não é a China, mas a China, todo o produto de todos os lugares, inclusive dos Estados Unidos e da Europa, passa pela China necessariamente hoje. E essa é a falta de resiliência da cadeia que traz aí oportunidades para o Brasil e para vários lugares do mundo na indústria de base, né? A Sigma hoje também vende metade para a China e metade para o resto do mundo? Essa proporção vale para a empresa? Ela varia. Por exemplo, hoje a gente está vendendo 100% para o Emirado, né? E o que a gente procura é replicar isso, de usuário final, a gente tenta replicar a composição do mercado. Qual é a composição do mercado hoje? É metade China e metade resto do mundo, né? E aí você tem um elemento interessante, porque as baterias, que é o uso final do lítio-lítio, elas são feitas no Japão e na Coreia do Sul. Então, quando fala resto do mundo, é o Nevada, que é a Tesla, Panasonic, que é Japão, Coreia do Sul ou Japão mesmo. Então, você tem também uma diversificação muito pequena na fabricação de baterias em larga escala, né? China, Coreia, Japão e uma fábrica de células nos Estados Unidos, né? E diante dessa demanda toda, né, e a perspectiva que a gente tem para os próximos anos, o que se espera para o desempenho da Sigma? Não, o lítio ele é um dos poucos metais que tem um crescimento de duplo dígito, de 20% ao ano, crescimento anual composto de 20% pelos próximos 15 anos. Por quê? Não há muito lítio na bateria. O volume de lítio na bateria ele é pequeno. Então, existe uma inelasticidade de preço. Você tem, por exemplo, hoje, 40% do preço do veículo elétrico extra, né? Ele é a bateria contra o carro a combustão. Dos 40%, 10% do preço da bateria é o lítio, 10%, 12%. Então, ele não pesa tanto. Então, ele vai estar sempre ali. Independente da química da bateria, se tem níquel, cobalto, manganês, da composição química do catodo ou para o armazenamento de dados, que é uma outra química, o lítio é o elemento perene da bateria. O lítio e o grafite. É o lítio no catodo, que é o polo positivo, e o grafite no anodo. Então, o lítio vai estar sempre lá. Então, o lítio ele é uma forma segura de você estar exposto a tese de investimentos de eletrificação, porque tecnologia entra e sai para o catodo, o níquel entra e sai, o cobalto entra e sai, mas o lítio está sempre lá. E o exemplo que eu gosto de dar para até uma população que não é engenheira é o buffet de fondue de chocolate. Você pode pegar a fruta que for, a uva no chocolate, o morango no chocolate, o lítio é o chocolate. A uva pode ser o níquel com cobalto, o que for. O centro do catodo ele é uma composição de metais, mas o coating, né, a casca, é o lítio sempre. E no anodo, que é o polo negativo, ele é o grafite sempre. Então, o lítio vai estar sempre aí e o grafite vai estar sempre aí, né? Tá certo, aí deu uma aula aqui pra gente a Ana Cabral, CEO da Sigma Lithium. Muito obrigado pela gentileza de comparecer aqui ao estúdio do Radar e trazer essas informações para nós, Ana. E bons negócios para vocês. Muito obrigada por me receber aqui na CNBC Brasil. É a primeira vez na CNBC Brasil e muito sucesso para vocês. Incrível estúdio,
Muito obrigada por me receber. Muito obrigado, a gente fica muito feliz e volte outras vezes. Com certeza. Obrigado. Obrigado.